Olá, boa tarde, eu sou Ismael Moraes. A gente estava assistindo aqui, acompanhando a CPI da Covid, o depoimento da doutora Luana, que está dando um show à parte, e eu já estou também ali na sala, aguardando o deputado Requião Filho. Já vou puxar ele aqui para a gente conversar, para a gente trocar umas ideias do que está acontecendo no Paraná e no Brasil e no mundo. E também sobre essa questão da pandemia, porque ele está acompanhando muito de perto essas questões da vacinação, a questão do lockdown aqui no Paraná, a questão também do distanciamento, enfim, o deputado Requião Filho é deputado estadual pelo MDB do Paraná, pelo menos por enquanto, que há um movimento aí de saída, de desembarque do MDB, e é sobre isso também que eu quero conversar com ele. Então, vou chamar ele aqui agora mesmo. Boa tarde, deputado Filho. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, os amigos. É um prazer estar conversando com vocês aqui, trazendo um pouquinho dessa loucura paranaense que é a nossa política, né? A política nacional já é complicada. Aqui no Paraná, então, nem se fala. Eu coloquei agora há pouco aqui a Luana, a médica, que dando um show à parte aqui na CPI. Você acompanhou um pedaço ali, deputado? Eu acompanhei de cedo o depoimento dela. Ela, apesar de ter participado do governo Bolsonaro, se colocado à disposição de um governo equivocado, tem se portado bem, está bem melhor do que a depoente de ontem, que parecia muito nervosa e um pouco perdida lá na CPI. É Luana Araújo, né, infectologista, ela um currículo extenso, ela tem explicado ali aos deputados, aos senadores, na verdade, o porquê não adotar a cloroquina, porque ela é contra, enfim, ela tem dado dados científicos ali, né? Ela tem dado um show por parte explicar isso, por explicitar isso de maneira muito clara, não é isso? Ela deixa bem claro que a cloroquina foi uma moda, um evento, uma politização da doença, já foi por terra já essa ideia de cloroquina, e mesmo assim, aqui no Paraná, se você entrar no site da CESA, né, ela recomenda o uso da cloroquina. E a Provopar, que é separada do Estado, mas é um braço do Estado, porque ela é praticamente financiada pelo Estado, inclusive aqui em Curitiba, oferece o tratamento precoce de cloroquina, como se fosse praticamente um imunizante, né, desse vírus, algo que não é verdade. Então, infelizmente, ainda há muito negacionismo e muita gente colocando em risco a sua vida, porque cloroquina, ivermectina, com o seu uso indevido, pode trazer problemas renais. E se você tiver um problema renal, isso lá na frente, quando você for baixar o UTI, que Deus o livre, isso vai e pode lhe custar a vida. Falar, vamos girar um pouco, depois a gente volta nessa questão da pandemia, da questão desses remédios precoces. Eu quero saber sobre o MDB Velho de Guerra. Muitas pessoas já me perguntando, desde ontem, se o Requião é ou não é. Você pode responder isso. O Requião é ou não é? O Requião é candidato de diversos partidos aqui no Paraná ao governo do Estado. Há uma espécie de geringonça trabalhando, né, aquela geringonça lá de Portugal, trabalhando com o nome do Requião ao governo do Estado como um opositor forte e viável contra o Ratinho Júnior, o nosso ausente governador. A maior dificuldade hoje é dentro do próprio MDB, onde alguns interesses pontuais, algumas pessoas buscam a sua campanha, o seu financiamento de campanha ali, e buscam essa entrega do partido, o tempo de televisão do partido, para o governador Ratinho. A minha dúvida, e eu coloquei isso no Twitter, é: será que o Ratinho terá um partido para concorrer? Porque parece que o próprio partido do Ratinho, que é um bolsonarista, vai, se o Lula for candidato, apoiar o Lula. Como fica o Ratinho, né, nessa dança dos partidos aqui no Paraná? Mas eu gostaria de ver o MDB, que foi o maior partido, o partido mais forte aqui do Estado, com candidatura própria. O deputado Requião Filho está se referindo ao PSD, o partido do Kassab. O Gilberto Kassab, que no começo do mês, ele anunciou, mês passado, anunciou que vai marchar com Lula. Ele esteve com Lula, ele já começou a montar já um arranjo no Rio de Janeiro para apoiar a candidatura do Lula, no Rio. Conversado, inclusive, com o ex-presidente Michel Temer, né? Procuraram uma conversa com o Meirelles nessa semana,
buscando aquela história de lança um candidato a presidente para a população e lança um vice-presidente para o mercado, para os bancos, né? Então, a gente tem que sempre estar de olho, porque, como diz o Requião Pai, mais importante que o nome e do que a pessoa é o programa a ser apresentado. E eu aguardo com uma certa ansiedade para saber qual será esse programa apresentado pelos nossos pré-candidatos à presidência e pelos nossos candidatos ao governo aqui do Estado. Deputado, eu lancei ontem uma enquete com os partidos que estão de olho no passe do Requião. São 10, 12 disputando o Requião. Na enquete aqui, já teve uma parcial, metade das pessoas que votaram, 50%, estão sugerindo que o Requião vá para o PT, 19% no PDT do Brizola, 10% quer que o Requião fique no MDB, 7,4% quer que ele vá no Partido Socialista Brasileiro do lado do Romanelli. Como é que você vê isso tudo, tal? Há possibilidade do Requião deixar mesmo o MDB? Se o MDB aqui resolver apoiar o Ratinho e apoiar o Bolsonaro, num equívoco enorme, ele vai se dissolver. Não sai apenas o Requião. A base inteira do partido abandona o partido. O MDB não é e jamais foi um partido negacionista. Existe, como eu disse, interesses de algumas pessoas à frente do partido ou que fazem parte da cúpula que buscam interesses próprios. E fazem esse jogo de uma maneira muito equivocada, porque parece que não conhecem a maneira que o Grupo do Rato trabalha. O Grupo do Rato faz copta os partidos, puxa os partidos e na hora rouba todos os seus candidatos, colocando embaixo da asa do governador no partido do governador, como ele fez com o PSD e com o PSC aqui no Paraná. Ele deu um tombo, Ratinho, até mesmo no PSDB, na eleição passada. Então, é de uma infantilidade, de uma ingenuidade, uma inocência que não cabe hoje no meio político. Esses devaneios, achando que vão vender o tempo de televisão do MDB e que terão o apoio de um governador que já está em declínio, decadência, o seu governo aqui no Paraná. Olha aqui, os partidos que sinalizaram ou local aqui no Estado ou nacionalmente, o PSB, o PT, o PSOL, o PDT, o PSDB, o PCdoB, o DEM, o PV, a Rede, o PROS, o pessoal também que é o do Deixa Disso, que quer que eu fique no MDB, e também surgiu agora há pouco o Solidariedade. Ou seja, esses partidos, eles sinalizam, inclusive, deputado, que podem apoiar a Requião em qualquer partido. Essa é a ideia da geringonça, do movimento suprapartidário que surge em torno do nome do Requião para disputar 2022? A ideia é um movimento suprapartidário contra tudo isso que está aí. Contra aumento de imposto, contra aumento de tarifa de água e luz no meio de uma pandemia, contra a venda de todo o patrimônio construído ao longo de anos de história do nosso Estado, né, que vem sendo dilapidado dia após dia. Então, não é apenas uma geringonça em torno de uma pessoa. É uma ideia que se cria, que se fortalece a cada dia, em contraponto ao desastre e ao caos que temos hoje. Nós temos um governo de muita espuma e pouco chope. É só propaganda. Não há planejamento, não há execução, não há, por parte do governo Ratinho, um secretariado técnico capaz de discutir o Paraná. Eles discutem muito bem propaganda, ações que vão ficar bem em manchetes, compra e venda de espaços de televisão, mas na hora de ajudar a população, o governo é falho. E tem sido falho nos últimos 2 anos e a população do Paraná tem sentido isso. Deputado, você falou em propaganda e marketing. Esses dias atrás, a deputada Mabel Canto, ela foi numa rodovia e mostrou uma placa do governador dizendo que era um contorno, uma passarela que não existia. Na TV, a propaganda é de uma passarela, mas só que lá no local não tinha nada. E esse negócio do pedágio, como é que fica? Como é que você está encarando isso? O Requião quer enfrentar novamente esse negócio aí? Seria a chance do Paraná de se ver livre do pedágio agora com o Ratinho. Mas um governador que, ao longo dos últimos 2 anos, não deixou de inaugurar uma obra sequer do pedágio
ao lado das pedageiras, de mãos dadas, e ainda fez propaganda das obras do pedágio na televisão, como se fossem obras do seu governo, esperar que ele se coloque contra esses bandidos é querer demais do menino. Ele foi para Brasília, em vez de puxar o problema para o Paraná, devolveu as estradas ao governo federal, ofereceu estradas paranaenses não pedagiadas para serem pedagiadas, ofereceu 2.000 quilômetros de estradas, Ismael. E o governo federal, junto com a Associação das Pedageiras Brasileiras, decidiu que apenas 850 eram viáveis para o pedágio, ou seja, dariam um bom lucro apenas 850 dos 2.000 quilômetros oferecidos pelo Ratinho. Nesses 850 novos quilômetros de pedágio, seriam 15 novas praças de pedágio. Como dizer que o governador Ratinho é contra o pedágio? E quando ele começou a apanhar nas redes, começou a perder prestígio por estar apoiando esse modelo híbrido de pedágio, que é uma cópia do modelo antigo, ele mudou um pouco o seu discurso. Nós queremos um preço menor, uma tarifa menor, menos do que R$ 29,70, são R$ 29,00. O Paraná deveria estar livre do pedágio, e se você me permite, eu já explico para você o rombo do pedágio, mas tendo pedágio, a ideia seria uma licitação pela menor tarifa, não pela tarifa menor. Menor tarifa e mais obras. E sem constar do novo contrato, do novo cálculo, as obras que já deveriam ter acontecido. Por quê? Porque você pagou por essas obras, eu paguei por essas obras. Pagamos pelas obras que não aconteceram, pagamos pela corrupção, pagamos pelo sobrepreço que o próprio pedágio admitiu no acordo de leniência com o Ministério Público Federal, e pagamos porque nós pegamos um erro do DR que custou ao Paraná 9,9 bilhões de reais. 9,9 bilhões de reais por um erro no degrau tarifário, que o novo contrato também tem. Ou seja, pagamos por uma duplicação que não aconteceu. Então, pagamos por corrupção, sobrepreço e erro. E esses 10 bilhões seriam equivalente, hoje, a pelo menos 5 anos de cancelas abertas com o pedágio funcionando e fazendo as obras. Como pode essas obras, né, que já foram pagas estarem novamente sendo colocadas no cálculo da nova tarifa? É um absurdo isso, e o governador Ratinho é silente. E também é silente em cobrar das pedageiras esses 9,9 bilhões. Porque eu e o deputado Arilson tivemos que entrar com uma ação na justiça, com um pedido de liminar pedindo bloqueio dos bens do pedágio para garantir que esse dinheiro seja devolvido aos cofres do Estado do Paraná. Infelizmente, a nossa justiça, quando se trata do pedágio e quando se trata de ações contra o pedágio, não é tão rápida quanto ela é quando o pedágio pede uma liminar para conseguir um aumento na tarifa. Não sei qual é a mágica que os advogados do pedágio fazem junto ao Tribunal de Justiça Paranaense, mas as liminares a favor do pedágio saem em minutos, horas. As liminares contra o pedágio sempre levam um longo tempo de análise. Deputado, você falou em erro de 9 bilhões, quase 10 bilhões. O erro sempre ocorre do lado do usuário, não ocorre do lado das concessionárias. Por quê? Porque o pedágio, como ele mesmo admitiu para o Ministério Público há 2 anos atrás, tinha os seus tentáculos longos, envolvendo gente dentro do DR, dentro do Palácio Iguaçu, e sabe mais em quais instituições públicas o pedágio tem os seus dedinhos sujos, né, manipulando as coisas. É uma coisa incrível. Sempre os erros são a favor do pedágio. O sobrepreço da obra, a favor do pedágio. O erro do cálculo, a favor do pedágio. Porque se fosse contra o pedágio, eu tenho certeza que a Justiça Paranaense, em poucos minutos, dava uma liminar reparando esse erro. Deputado, nessa questão, você falou no início das tarifas de água e de luz. Eu nunca vi chover tanto como nesse ano, começo do ano, e falta água. O que acontece? Falta de água, a culpa não é de São Pedro. O que está acontecendo? Um pouquinho da culpa foi de São Pedro, que economizou na chuva no ano passado. Tivemos um período de seca. Mas a Sanepar, que vem sendo privatizada ao longo dos últimos 2 governos anteriores e deste governo, ela vem mudando a sua política. Ela deixou de investir em captação, distribuição e manutenção da sua rede de água e esgoto. E tivemos, então, um aumento incrível populacional nesses últimos 12 anos em Curitiba e região metropolitana. Esse aumento populacional não teve de encontro investimentos da Sanepar. A Sanepar investiu apenas um mínimo contratado na captação e tratamento de água. E durante a seca, que nós tivemos os reservatórios praticamente secos, ao invés de ter investido pesado
em arrumar esses reservatórios, em fazer a dragagem dos reservatórios, dar uma melhorada nisso tudo, ela simplesmente ficou esperando a chuva voltar. Por quê? Porque mudou o planejamento da Sanepar. A Sanepar hoje existe para dar lucro aos acionistas. Dinheiro no bolso de quem investe em campanha. Tira dinheiro do bolso de quem gera emprego e de quem move o Paraná, que é a nossa população. O tarifaço também ocorreu na Copel, né, na energia, durante a pandemia, não é isso? O da Copel é pior ainda, Ismael. O da Copel, no governo Ratinho, a Copel fez uma reunião de acionistas e estabeleceu que todos os aumentos autorizados pela ANEEL serão dados na porcentagem máxima, independente se são necessários ou não, independente de votação dos acionistas que teriam direito a voto. Como funciona? A ANEEL se reúne e fala, olha, estamos com problema de energia, os estados poderão, as fornecedoras de energia poderão dar um aumento de 0 a X%. No Paraná, será sempre o X máximo. E para derrubar isso, criaram uma coisa incrível lá na Copel. Os acionistas sem direito a voto teriam que votar em 80%. Não é nem em sua maioria, em 80% dos acionistas sem direito a voto, das ações preferenciais, teriam que abrir mão do aumento. Ou seja, armaram uma arapuca para o povo paranaense para garantir que os acionistas, aqueles que investem dinheiro em campanha, né, consigam ter lucros absurdos. Para que reportagens nas revistas e nos jornais falem compre ações da Sanepar. Enquanto isso, o empresário paranaense, o produtor paranaense, o cidadão paranaense tem a sua conta de luz e água, mas muito acima da inflação, num período. Em empresas que dão lucros fantásticos, a população vê os comércios fecharem as portas, os produtores pequenos fazendo empréstimos, os acionistas dessas companhias dão risada da cara do povo paranaense, lindos e maravilhosos para o governador Ratinho Júnior. Olha só, enquanto você toma uma água aqui, eu quero aqui mostrar aqui as manifestações aqui que chegam aqui no nosso chat aqui, ó. O Fernando Tosi, parabéns, deputado, por esse excelente trabalho. Não aguentamos mais pagar pelos preços abusivos dos pedágios. Aqui o Fernando Tosi. Aqui o Johnny Aguiar, parabéns, deputado, excelente trabalho, tal. Aqui também eu tenho a Tama Bejarano, volta Requião, Alcione de Oliveira, dando boa tarde, a Emanuele também, e vários outros aqui que estão mandando felicitações e a gente vai lendo na medida que avança aqui a nossa conversa. Ô, deputado, sobre a questão da vacina, até agora não desceu para muita gente a história da vacina, da fabricação da vacina pelo Tecpar, a vacina russa, Sputnik V. O que aconteceu, deputado? Conte para nós. Vamos lá. Tivemos a questão da vacina. Estava lá o Dória anunciando a vacina do Butantan, né, como a grande vitória do estado de São Paulo, que seria a salvação do Brasil, porque estaríamos aqui aptos a fazer vacinas no Butantan. O Bolsonaro desqualificando a vacina, porque era uma vacina chinesa, porque era uma vacina do Dória. O Ratinho, só para puxar saco, foi lá e assinou com a Rússia um protocolo de intenção de produzir Sputnik, a vacina russa, aqui na Tecpar, no Brasil, no Paraná. Que seria muito bom. Só que ele nunca teve intenção de fazer isso. Aí, quando foi ver o que tinha que fazer um investimento no laboratório da Tecpar, um investimento que, em termos de salvar vidas, seria um investimento mínimo, perto de 50 milhões de reais ou um pouco mais, para produzir a vacina aqui. Mas aí, essa vacina Sputnik tem uma história muito mais complicada lá para o Brasília, lobistas e, possivelmente, ministros e deputados. E o Ratinho, então, calou-se. Ele foi puxar saco do Bolsonaro e foi fazer a sua parte ficar bonito na propaganda, dizendo que o Paraná saía na frente para fazer a vacina russa. Nunca teve a intenção de fazer a vacina russa. Como eu disse anteriormente, estava preocupado com a manchete. Nunca se preocupou que se teria que investir, se teríamos condições, como faríamos, como distribuiríamos e como seria possível um planejamento logístico para essa vacina. Eu fui colega do Ratinho na Assembleia e até entendo
que esse nível de compreensão, de logística, de coisa pública, de investimento, é um pouco querer demais, né, do nosso querido governador. Talvez se os seus assessores, se os seus secretários fossem mais preparados, poderiam ter ajudado ele a compreender essa situação. Mas nessa vontade de fazer uma propaganda bonitinha, eles acabam sempre se atropelando. E não é a primeira vez que fazem isso, fazem declarações absurdas, tomam decisões das quais tem que voltar atrás depois, sempre na busca de ficar bem nas propagandas, não muito preocupados com a realidade do povo paranaense. Você falou aqui na questão da propaganda, do marketing, novamente, e também em cima da vacina. Deputado, esses dias aí, esses meses atrás, o governador ele viajou no interior, algumas cidades, e lançou um programa de vacinação chamado de domingo a domingo. Só que não tem vacina nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem sabe muito menos no domingo. Como é que é isso? Isso não é um prejuízo fantástico para o erário? Porque é uma propaganda, não é... A propaganda é linda, a iniciativa seria maravilhosa. Se tivesse... Não se enquadraria na improbidade administrativa? Porque... Veja, ele promoveu a vacinação de domingo a domingo, sem saber se teríamos ou não vacina por parte do governo federal, porque nunca demonstrou interesse de comprar vacinas diretamente através do Estado do Paraná, mesmo tendo a Assembleia separado quase 100 milhões de reais para a compra de vacinas. Mas, pior do que isso, quem é o responsável pelas vacinas, meu caro Ismael? É o governo do Estado? O governo do Estado simplesmente recebe do governo federal e entrega às prefeituras. Quem tem o custo da vacinação são as nossas prefeituras. E o Ratinho não perguntou aos prefeitos se seria possível custear a vacinação de domingo a domingo. E sequer ofereceu ajuda para que isso acontecesse. Então falta, por parte do governo federal, a capacidade de calar a boca e comprar vacinas. E falta ao governador a capacidade de compreender a realidade do Estado do Paraná e a logística necessária para a distribuição dessas vacinas. E olha, que a logística nós temos no Estado. Porque quando tivemos H1N1, o Paraná foi modelo de vacinação para o Brasil. Deputado, nessa questão da pandemia, eu vi seus comentários, suas críticas em relação à parte do empresariado que estão indo para cima do Greca. Eu, de certa forma, eu também me somo à sua crítica, talvez com um pouco de diferença, porque o problema do comércio está lá na vacinação, né? Não tem vacina. Se você não tem vacina, não tem auxílio emergencial, não tem financiamento a fundo perdido, né? Precisa colocar dinheiro, né, para o empresário, para o microempresário, não funciona de outro jeito. E parece que essas entidades que estão fazendo barulho estão organizando uma grande derrota do empresariado, né? Uma pena até. Veja, o empresariado não aguenta mais o abre e fecha. Isso é verdade. Aqui no Brasil, em Maringá, aqui em Curitiba, em Maringá, no Brasil todo, São Paulo, Rio de Janeiro, o abre e fecha é muito ruim para o comércio, para os pequenos empresários, para restaurantes. Mas aí eu te pergunto, e eu questionei a própria CP no Twitter, por que a porrada só no Rafael Greca? Né? Por que não cobram do governo a ajuda? Por que não cobram do governo federal a vacina? Tem muito empresário que está cobrando sim, mas parece que foi muito direcionado somente aos prefeitos, né? Tá difícil, não dá para mandar fechar, para mandar abrir sem prazo, os comércios estão realmente fechando, estão demitindo pessoas, acabou a gordura que tinha para se manter de portas fechadas. Enquanto isso, o governo do estado faz propagandas de que está abrindo linhas de crédito. Me apresentem pequenos empresários que tenham acesso a essa linha de crédito. Me mostre quem conseguiu. Nós demos uma ajuda de R$1.000. R$1.000 é para pagar uma conta de água ou uma conta de luz de um restaurante. E olhe lá, se o restaurante for pequeno. Então, é tudo na base da propaganda. E eu não vejo esse movimento todo cobrando do governo do estado. O governo do estado não ajudou em nada, não aliviou em nada o ICMS, não suspendeu a cobrança antecipada da substituição tributária em cima do ICMS, em cima de um valor, né, que é fictício, criado pelo próprio estado em cima daquele produto. Então, o governo do estado aumenta a luz, aumenta a água, não libera imposto, está executando gente. Nós estamos aqui com diversos pedidos, pedindo para fazer refis, para não ter multa, para não ter juros, e o governo do estado se faz de louco. E daí, só quem apanha são os prefeitos.
E o governador Ratinho, quando faz os seus decretos, para fingir que fez alguma coisa, os decretos são, na verdade, como se fosse uma batata quente que ele joga na mão dos prefeitos e fala, resolva aí o problema. Olha, você tem um novo participante aí, ó. Eu tenho um parceiro, ele está aqui comigo hoje, ele não foi para aula. Boa. Tá aqui Bacana, comigo. bacana. Esse é o... Esse é o Matheus que está comigo aqui. Ô, Matheus. Tudo bem, Matheus? Matheus... Atende a mamãe. Deixa o Matheus participar aí, ué. Enquanto a mãe dele está ligando aqui. Ao vivo, gente, faz parte da pandemia. O deputado, se falou essa questão da crise do empresariado, mas me parece que o empresariado específico aqui, principalmente da capital, passa um pano danado aí para o Bolsonaro. Você levantou essa questão, né? A culpa, o Greca agora virou comunista. Enquanto isso, o Bolsonaro, que não compra vacinas, que fica agredindo a China, que atrapalha a vacinação do povo brasileiro, eles esquecem de falar. Então, há aí um certo erro cognitivo por parte do empresariado. O problema até porque eles estão com uma campanha de vídeo, até vi, copiando de Milão. Curitiba não pode parar, Milão não pode parar. Essa brincadeira de Milão não pode parar, deputado, morreram 4.000 pessoas lá na Itália, lá em Milão, naquele período de abrir tudo, de não ter auxílio, de não ter vacina. Né? Então, Ismael, o lockdown só seria viável se ele fosse um lockdown. E se ele tivesse sido planejado, e se nós tivéssemos vacinação em massa, e tivéssemos dado, como Estado, aí sim, governo federal, estadual e prefeitura, condições para que as pessoas ficassem em casa e os comércios fechados. O Estado não deu, o governo federal não comprou a vacina. O Estado não aliviou nos impostos. A cidade, tampouco. Então, nós mandamos as pessoas fecharem, abre, fecha, vai quebrar todo o comércio. Agora, enquanto nós fechamos o pequeno comércio, as indústrias não param. Não pode parar a indústria que cessa a arrecadação. Quantos milhares almoçam por dia nas indústrias? Nos muitos restaurantes das indústrias aqui em volta de Curitiba. Os ônibus mesmo. Não temos fiscalizações nos refeitórios. Quantas milhares de pessoas vão de ônibus, de transporte coletivo, ou mesmo através de transporte próprio, para essas indústrias? Há fiscalização? Se o protocolo está sendo seguido? Não há, não temos como saber. Então, veja, as igrejas, que são necessárias, acho que as pessoas precisam, nesse momento, de um acolhimento espiritual, estão fazendo missas, estão fazendo cultos. Tem cidades do interior que fazem, inclusive, festas. Então, nós vamos aonde? No mais fraco. Por quê? Porque o pequeno comerciante, apesar de ele gerar 7 em cada 10 empregos, ele é responsável apenas por 2% da arrecadação de CMS do Estado do Paraná, por exemplo. Então fica ali, fecha o comércio, não diminui tanto a arrecadação do Estado. Fecha as indústrias, diminui muito a arrecadação. Fecha o comércio, o pequeno comerciante tem dificuldade de se organizar política eleitoralmente também para cobrar do governo. Então, estoura sempre no mais fraco. As igrejas estão abertas. Por quê? Porque tem capacidade de mobilização e pressão. Né? E nós vimos isso junto à Assembleia, junto ao governador. Né? Não estou dizendo feche as igrejas, estou dizendo não faça culto, não faça missas nesse momento, cheio de gente, por favor. Vamos evitar as aglomerações. Agora, tínhamos que ter soluções mais inteligentes para o comércio. Com mais ônibus na rua. Não menos ônibus para o Bulim ganhar mais dinheiro do que ele já ganha, com aportes de 200, 100 milhões da prefeitura, subsidiando esse transporte coletivo sobre um contrato que é muito duvidoso, ao meu ver, e que deveria ser revisto e mudado a qualquer momento. Já fizemos inúmeras denúncias desse contrato de transporte coletivo aqui de Curitiba. Então, teríamos que ter mais ônibus na rua, horários mais bem pensados e soluções que ajudassem a salvar vidas e manter o comércio funcionando. Porque não tenho visto por parte de nenhum prefeito, de nenhum governador, a grandeza de criar condições para que essas empresas permaneçam abertas de portas fechadas. Ô, deputado, as entidades do movimento popular, partidos políticos aí, já definiram dia 19 de junho a realização das manifestações aí pelo Fora Bolsonaro, pelo impeachment. Você vai estar presente? Haja vista que muita juventude nessas manifestações, né? Acho válido, apoio o Fora Bolsonaro, acho esse sujeito
incapaz de tocar o Brasil, de tocar, né, essa crise sanitária que estamos tendo hoje, como acho incapaz de tocar a crise econômica, tanto ele quanto o nosso governador. Mas eu não estarei nas ruas no meio das manifestações, porque eu não posso condenar o Bolsonaro de genocida por promover aglomerações e, para reclamar dessas aglomerações, promover outras aglomerações. Então, no meu ponto de vista, aglomerações a favor ou contra, nas duas, o Covid pode estar presente. Eu sei que as pessoas estão lá de máscara, estão lá bem intencionadas, mas eu não acho que seja o momento de se pedir que os comércios fechem as portas, de se pedir que as pessoas fiquem em casa, e para isso nós vamos fazer uma manifestação de rua. Foram grandes manifestações, o Brasil mostra que tem acordado contra o Bolsonaro, mas eu acho que nesse momento, nesse exato momento da crise sanitária que estamos tendo aqui no Paraná, com uma fila de quase 1.000 pessoas para leitos de UTIs, pessoas ficando nas UTIs por quase 15, 20 ou 30 dias, ou seja, uma fila vai ser muito difícil de se diminuir em curto prazo, não é o momento, porque nós estamos entrando num ciclo vicioso, né? Nesse abre e fecha, nessa contaminação, nas ondas de Covid. Então, entendo, apoio fora Bolsonaro, eu acho esse cara incapaz, mas eu não estarei presente de corpo nessas manifestações. Deputado, para a gente ir finalizando, eu vou jogar aqui na tela novamente a pesquisa aqui, a enquete que eu estou fazendo, para onde deve ir o Requião. Então, eu votei na sua enquete e digo para você, eu não votei com a maioria. Não votou com a maioria? Eu já votei nessa enquete aí. Você já votou então com o DEM, é isso? Não, acho que foi o PSDB ali, talvez. Veja, a minha vontade e a vontade de grande parte do nosso partido é lançar o Requião, sim, pelo MDB. Só que teríamos que ter uma convenção com lisura, transparência, uma convenção justa, e estamos tendo problemas internos dentro do partido, que é uma confusão, e isso não é segredo para ninguém, já tem um certo tempo, onde diretórios foram dissolvidos, onde provisórias foram atropeladas, onde convenções muito duvidosas foram feitas em alguns grandes municípios, e isso não é bom para a democracia. O MDB deveria ser um partido democrático, né? Então, há esperança ainda para o MDB. Ele ainda não morreu no Paraná. Caminha a passos largos em direção da sua cova, mas o Manda Brasa, em sua base, ainda é um grande partido. É um partido de pessoas com ideologia, com esclarecimento social, e acho que a gente consegue, se Deus quiser, recuperar esse partido. Essa nossa saída do partido, com uma grande parte, com um grande grupo, é realmente uma opção que não é uma opção do nosso coração, mas seria uma opção necessária, porque de Bolsonaro e de Ratinho não dá para ir. Ô, deputado, interessante nisso tudo que eu estou mostrando é que tem 12 partidos aí querendo a entrada do Requião, e me parece que eles apoiam aí a ideia de mudança, né? Tive convites, tivemos convites, conversas com o presidente de diversos desses partidos que estão aí na sua enquete, partidos com uma ideologia, pelo menos em tese, muito próxima a nós, uma ideologia de menos impostos, mais empregos, de um Estado não mínimo e não inchado, mas um Estado necessário, que traga saúde, que seja parceiro do homem do campo e da cidade. Então, temos aí, em tese, boas opções para lançarmos a candidatura própria. Mas eu gostaria de ver o 15 nas urnas, porque hoje, com quase 42 anos, desde os 16 anos sou filiado ao MDB e nunca mudei de partido. Dói ver o partido sendo desmontado de dentro para fora. Aqui o texto é muito grande, então ele estoura aqui a tela. Acho que nem dá para ler, porque ele é muito longo aqui. Mas ele diz: parabéns, o Alessandro Colombo. Fui a favor do fechamento se o governo tivesse comprado vacina para todos, né, até quando os pequenos empresários autônomos terão prejuízo por falta de planejamento. Mas é isso, Ismael, ninguém é contra o fechamento. O problema é que a gente não pode mandar fechar sem dar condições de, né? Fechar sem planejamento, sem vacina, sem esperança,
né? É realmente um ciclo vicioso. Vamos diminuir o número de pessoas em circulação. Eu acho ótimo, mas você fechar o comércio e permitir o delivery, quem você acha que está na cozinha daquele restaurante que está fazendo delivery? Como você acha que essas pessoas chegaram lá? Chegaram em um ônibus superlotado, sem nenhuma condição sanitária, num frio curitibano com as janelas fechadas. Então é muito mais que uma... Olha, gente, eu dei uma resposta do que uma solução prática e real neste momento. Ô, deputado, nessa questão aí, seria razoável, se você pregar o fechamento, o lockdown, você pagar por isso, né? Você pagar Exatamente. O prejuízo, não é isso? De que o estabelecimento... Países desenvolvidos deram dinheiro a juros zero para setores que foram fechados, pagaram salários de empregados de setores que tiveram sua porta fechada. Aqui não. Aqui o governo federal anda para o que está acontecendo, para não faltarmos aqui com a educação com o nosso público, né? Um auxílio emergencial de R$250, e como diz o Bolsonaro, se quiser mais, vai no banco e pega um empréstimo. Se não tem pão, que comam brioches. Eu acho que está na hora da gente derrubar a Bastilha aqui no Brasil. Deputado, para a gente encerrar, então, eu quero que você se despeça, eu quero que você reafirme, então, aí, nas suas considerações finais, que o Requião será candidato ao governo do Paraná por um grupo suprapartidário, independente de MDB ou não. Por favor. A ideia é essa. Queremos dar uma opção ao Estado do Paraná. O Paraná quer um governo contra a educação pública, um governo que transformou empresas como a Copel e a Sanepar, que eram grandes motores de geração de emprego e riqueza no nosso Paraná, com as menores tarifas de água e luz do Brasil, atraindo indústrias, empresas, gerando riqueza e empregos. Ou quer um menino deslumbrado que trabalha contra a educação, contra o próprio funcionalismo, trabalha contra pequenos e médios empresários e indústrias locais, dando grandes incentivos fiscais a multinacionais, defendendo o acionista ao invés da população. Eu acho que o Paraná já sabe a resposta. Nós queremos o rumo da verdade, o rumo do Estado amigo da população, o Estado que acolhe o paranaense, não o Estado que é o nosso algoz. Deputado, quero agradecer muito a sua presença e espero que você volte mais vezes para a gente bater um papo sobre o Paraná, sobre o Brasil e também sobre as eleições de 2022. Muito obrigado e bom feriado. Obrigado, Ismael. E quem gostou da nossa conversa e ainda não me segue nas redes sociais, procurei @Requião Filho em todas as redes sociais, Requião Filho no Facebook e requiãofilho.com.br. Um abraço, Ismael. Até a próxima. Bom feriado. Abraço. E obrigado pela audiência. Até mais. Eu falei aqui com o Requião Filho, deputado estadual, ele falou aqui sobre pedágio, sobre pandemia, vacinação, comércio, lockdown, sobre o MDB e também sobre a pré-candidatura do Requião, do Roberto Requião, ao governo do Paraná. Ele reafirmou a candidatura do pai dele, a pré-candidatura, e disse que, independente de partido, o Requião vai estar na urna disputando o governo do Paraná. É isso, eu peço que você também compartilhe aqui essa transmissão, comente, dê um joinha, para a gente ranquear ainda mais essa discussão. Valeu, minha gente, e até a próxima transmissão. Um abraço!